Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Olha só, nós estamos aqui outra vez para compartilharmos um pouco mais sobre a Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a desobediência e a reclamação de Moisés e as cobras venenosas que picaram o povo de Deus, quando eles estavam também reclamando. Tá certo? Então, essa história nos ensina muito sobre como nós devemos agir no nosso dia a dia, nas nossas casas, na igreja, na escola, no meio dos nossos amigos, familiares. Então, nós temos muito a aprender hoje com essa história. Mas antes, vamos orar ao nosso Deus para agradecer a Ele pelas bênçãos recebidas e pedir que o Santo Espírito do Senhor coloque essa palavra no nosso coração, a fim de que nós possamos obedecê-la. Tá bom? Então, feche os seus olhos agora e vamos orar. Santo e precioso Deus, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de aprendermos sobre a sua santa palavra e sobre como nós devemos proceder no nosso dia a dia. Nos abençoa, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, para que nós possamos ser filhos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Obrigada por cada criança da primeira igreja presbiteriana de Teresina. Senhor Deus, que o Senhor possa conduzir essas crianças, ó Deus, em santidade, ó Deus, em comunhão contigo, ó Deus, que elas possam amar a tua santa palavra, ó Pai, que o Senhor possa salvar a cada um deles e firmá-los nos teus caminhos, ó Pai. Nos abençoa então nesta hora, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém? Então, a nossa história de hoje, ela vai falar sobre, como eu já disse, sobre a desobediência de Moisés e as cobras venenosas. Essa história, esse texto bíblico está em Números, capítulo 20, dos versos 1 ao verso 13, e Números, capítulo 21, dos versículos 4 até o 9, tá certo? Então, nós vamos saber aqui qual motivo, por qual motivo Moisés não entrou na terra prometida, não é? E reconhecer que a reclamação, ela não agrada a Deus. E nós devemos ser o quê? Gratos por tudo que Deus faz em nossa vida, tá certo? Então, vamos lá. Olhem aqui para essa cena, ó. Olha aqui, ó. Olhem para o rosto dessas pessoas. Vocês acham que elas estavam alegres, como bravas, que elas estavam satisfeitas ou insatisfeitas? O que vocês acham aí dessa imagem? Vocês já viram alguém assim, reclamando, insatisfeito? Pois é, era isso que o povo de Deus estava fazendo. O povo de Deus já tinha reclamado antes de sede e Deus deu água para eles beberem. Reclamaram de fome e Deus deu o maná e deu a carne das codornas para eles comerem. Agora o povo está reclamando mais uma vez por causa da sede. O que era que eles deveriam fazer ao invés de reclamar? O que vocês acham que esse povo deveria fazer ao invés de estar reclamando que estavam com sede? Vocês acham que eles deveriam estar orando? Vocês acham que eles deveriam estar adorando a Deus? Se lembrando de todas as bênçãos que Deus já tinha derramado na vida deles? O que vocês acham, crianças? Olha só. Eles precisavam confiar que Deus estava ali presente naquele momento e que Deus poderia ajudá-los, não é verdade? Mas vocês sabem o que foi que eles disseram a Moisés? Olha só aqui, ó, tá vendo? O povo, ó, reclamando. Olha o que eles disseram a Moisés, que tá escrito lá em Números, capítulo 20, versículo 5. Vamos aqui, Timile vai abrir a palavra de Deus. Olha o que está dizendo assim. Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romance, nem de água para beber? Olha só o que foi que o povo disse para Moisés, né? Disse isso. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Moisés e o seu irmão, olha aí, ó, o povo reclamando. Por que você nos trouxe para esse lugar? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais e nem frutas gostosas, como os figos, as uvas e as romãs? E além de tudo, não há água para beber. E aí, Moisés e o seu irmão Arão
pediram ajuda a Deus para resolver essa situação. Então, Deus deu uma ordem a Moisés dizendo: pegue o seu cajado e junto com Arão reúna o povo. Na frente de todos eles, fale a rocha. Escutem bem, crianças. Deus disse para Moisés falar a rocha, falar com a rocha, dando ordens para que saia a água dela. Todos vocês terão água à vontade. Foi isso que Deus disse para Moisés fazer. Então Moisés ouviu tudo o que Deus havia dito para ele. Ele sabia o que era que ele tinha que fazer, mas ele estava tão bravo com o povo que resolveu não seguir as ordens de Deus da forma correta. Eles não seguiram a Deus da forma correta. Sabe o que foi que Moisés disse? E então, crianças, como eu estava falando, não é? Moisés ouviu tudo, ele sabia o que tinha que fazer, mas ele estava tão bravo com o povo que ele resolveu não seguir as ordens de Deus da forma correta. Olha só. Aí o que foi que ele disse? Agora, escute, gente rebelde. Será que nós vamos ter de fazer sair água dessa rocha para vocês? Olha aí, ó. Ele não falou com a rocha, mas ele bateu nela 2 vezes e ainda disse que ele e Arão dariam água para o povo. Mesmo com a desobediência de Moisés, Deus deu água para o povo. Mas depois ele falou para Moisés e Arão que eles tinham errado, fazendo as coisas do jeito deles, por isso não entrariam na terra prometida. Isso não queria dizer, crianças, que Deus não amava mais Moisés e Arão. O Senhor estava corrigindo eles dois. E assim como a mamãe e o papai corrigem vocês, Deus também, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Mas essa história, ela não termina aqui. Como a gente disse para vocês, lá em Números capítulo 21, dos versos 4 ao 9, está dizendo lá para a gente que um tempo depois o povo de Deus voltou a reclamar. Olha, o povo começou a reclamar de novo, porque eles falaram que queriam uma comida diferente. Eles não queriam mais o maná e a carne das codornas. Eles não queriam aquela comida que Deus havia mandado. Eles falaram até que o maná era uma comida horrível. Poxa vida, que povo mal agradecido, hein? O que vocês acham que Deus fez? Vocês acham que Deus mandou outra comida? Deus mandou carne? O que vocês acham que Deus fez? Pensem aí um pouquinho. Deus mandou alguns animais, mas era para alimentar o povo. Deus mandou serpentes, sabia? Isso mesmo, Deus mandou cobras que começaram a morder as pessoas. Eram cobras venenosas. E aí o povo foi falar com Moisés. Olha aí, ó, o povo já reclamando de Moisés. E aí, Deus fez isso. Olha aí, ó. Deus mandou cobras para morder o povo. Tá vendo? Ai, as pessoas começaram a morrer porque Deus havia mandado cobras para picar eles. Tá certo? E aí o povo ficou com muito medo. E aí eles foram até Moisés e disseram: Moisés, nós fizemos algo de muito errado. Nós pecamos falando contra Deus. Por favor, peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. E aí, mais uma vez, Moisés foi lá, orou a Deus pedindo pelo povo. E aí, Deus deu uma ordem para Moisés. Deus disse para que Moisés fizesse uma cobra de metal e pregasse num poste bem alto. Daí, quando alguém fosse mordido, deveria olhar aí para esse poste bem alto aqui, tá vendo? Para ficar curado. E aí Moisés obedeceu a Deus. Ele fez uma cobra de bronze e pregou ela num poste. Daí, quando alguém era mordido, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Tá vendo? Crianças, essa cobra que Moisés fez, vocês acham que ela era mágica? Na verdade, ela não era. As pessoas ficavam curadas da mordida das cobras porque acreditavam em Deus e no que ele havia dito. Quem olhar para a cobra de bronze ficará salvo.
Vocês sabiam que muitos anos depois, Jesus estava aqui na terra conversando com um homem e ele lembrou dessa história? Ele disse que assim como Moisés no deserto levantou a cobra de poste num bronze, ele também seria colocado numa cruz. E aqueles que crerem nele, que crescem nele, teriam a vida eterna. E essa verdade permanece até hoje, porque a palavra de Deus não muda, não é? Então, Deus, por meio de Jesus Cristo, nos deu a salvação. Da mesma forma que quando aquelas pessoas olhavam para aquela serpente de bronze, elas eram curadas das picadas das cobras. Então, nós devemos ser gratos a Deus, porque Jesus nos deu a salvação. Tá certo? Você acha que você é grato a Deus por tudo que Deus nos dá? Por tudo que Deus te dá? Às vezes eu fico pensando, será que eu sou grata a Deus por tudo que Deus me dá? A minha vida, eu estou mais agradecida a Deus ou estou mais reclamando daquilo que acontece? Então, algumas vezes eu acho que a gente reclama de algumas coisas, não é isso? E do que a gente reclama? Do que você reclama? Você reclama da comida que você não gosta? Você reclama porque sua mãe não deixa você sair para brincar? Ou não deixa você assistir TV do tanto tempo que você queria? Ou jogar videogame do tempo que você queria? Do que você tem reclamado? Deus se agrada de quando nós somos gratos e obedientes. E Ele se entristece quando nós reclamamos, como o povo de Deus fez lá naquela época. Quando vier aquela vontade de reclamar, ou seja, quando você quiser reclamar da sua mãe, do seu pai, da comida, reclamar de alguém ou de algo que aconteceu, antes de falar qualquer coisa, comece a pensar em tudo de bom que o Senhor fez e Ele tem feito por você. E ao invés de reclamar, agradeça a Deus. Certo, crianças? A tia quer ensinar para vocês aqui uma oração que vocês podem fazer, tá certo? Dizendo assim: Senhor Deus, eu não quero ser como o povo que estava no deserto e reclamava muito. Eu quero ter um coração agradecido ao Senhor. Eu quero falar muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Em nome de Jesus, amém. Assim que você pode orar. Lembrando que você não quer ser mal agradecido, mas que por causa do seu pecado, muitas vezes você reclama. Seja agradecido a Deus pela sua salvação, pelos seus pais, pela sua igreja, pela sua escola, pela sua casa, pela sua família. Seja agradecido a Deus por todas as bênçãos que Ele te dá. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nos perdoa pelos nossos pecados, sobretudo pelo pecado da murmuração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos verdadeiros adoradores, a Deus que adoram em qualquer circunstância, confiados de que o Senhor sempre há de providenciar aquilo que é melhor para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, vamos lá, ser agradecidos a Deus por tudo que Ele faz por nós.